Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre futebol americano, fazer um resumo da segunda semana da NFL, né? Muita gente que vem me pedindo aqui nos comentários para falar um pouquinho mais de futebol americano, né? E o que eu não faço sorrindo quando vocês pedem chorando. Eu não sei se o ditado é desse jeito, né? Provavelmente muita coisa, né? Até porque eu já cubro várias coisas aqui no canal, né? A gente tem automobilismo, tem tênis, eu até comentei um pouco de ciclismo, mas a questão é, por que eu não comento muito de futebol americano? Pelo simples fato de que eu não estou acompanhando com tanta frequência como eu faço com outros esportes, como é o caso do tênis, né? Mas a questão é, eu vou fazer desse jeito, eu faço um giro, né, do que aconteceu na semana, e aí eu falo dos resultados, a campanha de cada time, e aí a gente pode debater um pouco sobre isso, né? Primeiro falar aqui sobre o Thursday Night Football, que a gente teve entre o Green Bay Packers e o Washington Commanders, a vitória de 27-18 para o Green Bay Packers, né? Que começou ali o jogo, né, com um domínio maior por parte de Green Bay, foi para 14-3 no primeiro tempo, aí ampliou a vantagem para 17-3. No final, tentaram ensaiar uma espécie de recuperação, né, o Washington Commanders, mas foi sem sucesso, né? E assim, a boa partida do Jordan Love, né, porque ele conseguiu 292 jardas e 2 passes para touchdown, sem interceptações. E detalhe, né, tipo, ele conseguiu assim 292 jardas com apenas 19 passes completos de 31. Então, a média de 9,4 jardas por tentativa, muito alta. Enquanto o Jalen Daniels, né, teve 24 passes de 42 para 200 jardas. Né? O Jalen Daniels é um bom quarterback, atlético, joga bem, ele usa muito bem os pés dele, né? Mas a questão é, né, tipo, com o passe, né, ele ainda tem algumas coisas a serem lapidadas, melhorar. Ele é um cara novo na liga, acredito que ele vai evoluir bastante, né? O destaque do jogo, né, é o Kraft, né, o tight end do Green Bay Packers, com 124 jardas em 6 recepções. E assim, um belo jogo por parte de Green Bay, que marcou muito bem o quarterback dos Commanders, né? O Los Angeles Rams venceu o Tennessee Titans por 33-19. Boa atuação para o Matthew Stafford, que chegou a 60 mil jardas, empatou com o Matt Ryan como um dos quarterbacks mais rápidos a alcançar essa marca. Não são muitos quarterbacks que alcançaram 60 mil jardas, acho que Brett Favre, Dan Marino, o Matthew Stafford, o Matt Ryan, o Philip Rivers acho que chegou. Aí a gente tem, obviamente, aquele quarteto, né? O trio, trio, né? Que tem o Drew Brees, o Tom Brady e o Peyton Manning, que normalmente dominam as estatísticas dos melhores quarterbacks ali da história, né? Tipo, em jardas, passes para touchdown. Não tanto para títulos, né? O Brees só teve um, o Brady dois, não, o Brady 7, né? O Peyton Manning que teve 2, né? O Tom Brady, obviamente, domina para títulos. Agora, uma atuação do Ken Ward, né? Um touchdown, 175 jardas, não foi tão bem assim, né? O Stafford foi interceptado, mas teve 2 passes para TD e ele acabou fazendo bastante a diferença quando mais fez necessidade, né? O Davante Adams, 106 jardas em 6 recepções, foi o destaque do ataque, né? E correndo com a bola, né? O Pollard, o running back do Tennessee Titans, chegou a 92 jardas, mas a vitória dos Rams 33-19, né? O Bengals ganha dos Jaguars, mas a que custo, né? Joe Burrow machucado, a tendência é que ele fique fora por pelo menos 3 meses, então assim, complicada essa lesão. E assim, né? O Browning entrou assim, razoavelmente bem, né? Porque ele teve 2 passes para TD, 241 jardas de passe, não são números ruins, 3 interceptações, isso é muito ruim, né? Só que o Trevor Lawrence também ajudou, né? 271 jardas de passe não é ruim, e 3 passes para TD também não, mas foi interceptado 2 vezes. E acabou assim que depois da lesão do Joe Burrow, o nível do jogo deu uma boa baixada. Mas no final, a vitória dos Bengals 31-27. Destaque ao Ja'Marr Chase, né? 165 jardas no jogo, em 14 recepções. Boa atuação dele. O jogo terrestre não foi um grande destaque de nenhuma das duas equipes. O Detroit Lions, né? Um show de Jared Goff, 52-21 contra o Chicago Bears. Pobre Anthony Curti, né? Torcendo aí pro Chicago Bears e ver o time levar esse atropelo, né? Essa lavada dos Lions. Olha a partida do Jared Goff, 334 jardas, 23 de 28 passes completos, 5 passes para touchdown, nenhuma interceptação. Eu só não sei por que ele não foi com um rating perfeito, ele ficou com 156.0, né? Vale lembrar que ele chegou a estar com o rating perfeito de 158.3, mas no final
ficou aí com uma atuação magnífica, enquanto o Caleb Williams, 19 de 30 nos passes, 207 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. É complicado aí pro Caleb Williams, que veio ali como primeira escolha do draft, muitas expectativas, mas uma coisa é expectativa, outra coisa que o cara vai fazer na liga, né? O próprio Justin Herbert, não tinha tanta expectativa, foi lá e virou o que virou. Eu acho o Justin Herbert um quarterback que entregou até agora, né? Bem mais, por exemplo, do que um Trevor Lawrence. Então, vamos ver aí o que o Bears vai fazer para tentar se recuperar, mas é complicado, né? Quando você leva 52 pontos num jogo, não importa o oponente, alguma coisa tá bem errada, né? O Buffalo Bills venceu o New York Jets por 30-10. Uma vitória que o Josh Allen nem precisou trabalhar muito, nem a partida dele nem foi grande coisa, né? 14 passes concluídos de 25, apenas 148 jardas, nada de muito extraordinário. Ok, ali que ele tem um bom jogo terrestre, né? O Jalen Cook correu para 132 jardas, etc. Mas o que impressiona dessa partida são os números do Justin Fields, né? Que até tinha ido bem na semana 1. O Justin Fields teve 3 passes completos no jogo inteiro. 3 de 11, 27 jardas, um rating de 39.3 nessa estatística que a NFL usa. Tem a outra estatística que ele teve 1.1. E assim, ele teve mais jardas correndo com a bola do que passando. 49 jardas em 5 corridas. Então, bizarro, né? O Tyrod Taylor, né, acabou entrando depois ali que o Justin Fields não estava fazendo nada. 56 jardas, um passe para touchdown, 7 de 11. Então, assim, o Taylor já entrou melhor com o Fields. Será que a vaga do Fields está ameaçada de novo, né? Um cara que veio com tantas expectativas para a liga, que números terríveis, né? Uma das piores partidas de um quarterback nos últimos tempos aí na NFL. O Seattle Seahawks ganhou do Pittsburgh Steelers por 31-17. Assim, os dois quarterbacks não fizeram super atuações, né? Mas o Aaron Rodgers, 18 de 33 nos passes, né? Assim, não é um aproveitamento muito bom, ainda mais sabendo que é o Aaron Rodgers, né? Um passe para touchdown. Ele vai lembrar que o Rodgers já passou dos 500 passes para touchdown na carreira, um número extraordinário, mais 2 interceptações. O Aaron Rodgers, a gente sabe que já está num ponto da carreira que, assim, fica mais difícil ele lançar em profundidade. Ele já está chegando no momento já de final, né? De passes finais, está tentando desesperadamente ganhar mais um Super Bowl, mas tá difícil para ele, né? E o Sam Darnold, né? 22 de 33 nos passes, 295 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Não foi o nível mais alto por parte dos quarterbacks, né? Mas o Kenneth Walker, terceiro, conseguiu 105 jardas em 13 corridas. Nos passes a gente também teve o Smith Nigiba, acho que é assim que se chama, né? Nigiba, né? Com 103 jardas em 8 recepções, então bons números para ele. No final os Steelers conseguiram uma boa vitória, o Seahawks conseguiram umas boas vitórias contra os Steelers, né? O Baltimore Ravens não teve muitas dificuldades para ganhar do Cleveland Browns por 41-17, né? Uma boa vitória. Destaque aqui para o Lamar Jackson, 19 de 29 nos passes, 225 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Não foi um número alto de jardas por tentativa, mas bom o suficiente. E o Lamar Jackson se profissionalizando cada vez mais na arte do passe, né? Ele tem passado cada vez melhor. Não à toa nessa partida, apenas 2 corridas para o Lamar Jackson e apenas 13 jardas. Então, o Lamar Jackson entende a necessidade dele ser um quarterback que passe melhor a bola, que ofereça mais um perigo aéreo, que vira um perigo duplo, né? Você não pode deixar o Lamar Jackson livre no pocket para passar a bola, entende, né? Ao mesmo tempo que você tem medo dele correr com a bola, de você estar marcando bem e ele com as pernas resolveu dar um jeito. Um quarterback móvel desse jeito é muito perigoso. Pô, a questão é, quanto mais passando o tempo, menos força você vai tendo nas pernas e mais você vai depender do passe, né? Por isso que os pocket passers, eles sempre duram mais na liga, né? O Rodgers, a gente pode citar aqui Big Ben Roethlisberger, o Drew Brees, Tom Brady, não eram caras móveis, mas eram caras que passavam bem a bola, né? Então, assim, o passe vai ter mais efetividade no ataque. Então, o Lamar Jackson foi muito bem na partida e é um jogo que, assim, um domínio muito tranquilo por parte ali dos Ravens. E olha que o Derrick Henry teve uma partida ruim, né? O running back dos Ravens, 11 corridas, apenas 23 jardas, mas o jogo terrestre no final não fez tanta diferença porque o Cleveland também não foi bem no jogo terrestre. Se não me engano aqui, deixa eu ver se eu... Aqui não coloca, né, no SofaScore. Tem sim, né? 115 jardas terrestres para Cleveland, um jogo todo não é bom, 45 apenas para Baltimore. Foi até menos do que eu imaginava, mas no final, assim, né, os turnovers acabam contando bastante.
E assim, o Joe Flacco, 25 passes completos, 45, não é muito preciso, e um touchdown e uma interceptação. Então, vitória dos Ravens. O Dallas Cowboys ganhou do New York Giants 40-37, uma vitória duríssima, um dos melhores jogos da semana, se não o melhor. E assim, um jogo que teve viradas atrás de viradas, né? A gente viu assim, no momento os Cowboys melhor, depois os Giants, né? Começou 6-0 para os Giants, depois o Cowboys conseguiu virar para, deixa eu ver aqui, na verdade não vira ali, né? Ele vira a partir do terceiro quarto, imagino, né? Para 17-16, aí o último quarto ali, né? Antes da prorrogação, tem 21 pontos para Nova York, 20 para Dallas, né? Um jogo que foi uma loucura. E a gente coloca aqui os números dos quarterbacks, olha, Dak Prescott, 38 de 52 nos passes, 361 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. O Russell Wilson, depois de uma primeira semana terrível, fez 450 jardas de passe, 3 passes para touchdown. No final, a interceptação custou muito caro, até tira um pouco do brilho da última atuação que ele teve, né? E assim, você olha para os recebedores, né? O Malik Nabers, fantástico, 167 jardas. A gente também teve uma boa atuação do Wendell Robinson, com 142 jardas. O Sid Lamb foi o principal recebedor por parte do Dak Prescott, né? 112 jardas em 9 recepções. Então, assim, uma partida com muitos destaques ofensivos, mas no final, na prorrogação, com o field goal no estouro, perto do estouro do cronômetro, a vitória foi para os Cowboys, né? O 49ers ganhou do New Orleans Saints por 26-21, jogo até mais próximo do que eu imaginava. O Mac Jones está sendo o quarterback dos 49ers porque o Brock Purdy se machucou. 26 passes completos de 39, 279 jardas, 3 passes para touchdown e uma interceptação. O Rattler, que é o quarterback do Saints, não foi mal não. 207 jardas, 3 passes para TD, 25 de 34 nos passes, mas no final ali, fez muita diferença a efetividade do 49ers e assim, muito forte também para parar o Saints no momento ali da red zone. O jogo terrestre do Saints, apesar do Alvin Kamara, não teve tanta efetividade. Você olha para 99 jardas de corrida, não parece ruim, mas foram 21 tentativas, ou seja, 4.7 de média por corrida. O Alvin Kamara é capaz de mais em grandes jogos, então é um jogo que foi bem parelho, mas a vitória vai para os 49ers, né? O New England Patriots ganhou do Miami Dolphins por 33-27, né? O Drake May, né, que é o quarterback dos Patriots, tendo uma boa atuação, 19 de 23 nos passes, 230 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. O Tagovailoa não jogou tão mal, né? 26 de 32 nos passes, muito preciso, né? Dois touchdowns, acabou sendo interceptado uma vez, ambos com rating acima de 100, mas fez diferença muito também o jogo terrestre, né? O time dos Patriots foi mais efetivo. A gente viu o Miami Dolphins com muita dificuldade de correr com a bola, né? E mesmo tendo uma arma boa, né, nos passes, como é o caso do Tyreek Hill, eles não conseguiram usar ele para desbloquear o jogo terrestre. Então, acabou sendo um jogo ali que no final o New England conseguiu parar o ataque do Miami pelo chão e conseguiram uma interceptação que foi muito chave para a vitória, né? A gente teve também, né, o Cardinals vencendo do Panthers. A temporada do Panthers não tá lá aquelas coisas, né? O Bryce Young é um negócio curioso, né? Toda vez que o jogo tá apertado, ele joga igual um pedreiro. Quando o jogo tá muito distante dos Panthers, ele joga muito bem. É um negócio bizarro, né? O Kyler Murray tá tentando ainda se solidificar, né? Tem muitos questionamentos sobre ele. Não é a melhor atuação da vida dele, 17 de 25 com os passes, um touchdown e uma interceptação, 220 jardas de passe. Mas olha o Bryce Young, né? 35 de 55 passando a bola, 328 jardas, dá uma média de 6 jardas por tentativa, não é bom. 3 touchdowns, não é ruim, mais uma interceptação. E assim, muitas vezes quando o jogo está próximo, quando tem aquela pressão de conseguir resultado, ele não joga bem. Quando ele está com menos pressão, ele consegue fluir melhor. Mas assim, pressão faz parte do esporte, meu amigo. Se você não conseguir jogar nos momentos decisivos, você não serve para a liga, né? Então, vitória para os Cardinals 27-22, né? Porque nos momentos de pressão, os Cardinals que jogou melhor. O Indianapolis Colts venceu o Denver Broncos, né, por 29-28. Né? No final da partida, parecia que o jogo ia ser todo por parte dos Broncos, mas acabou que foi a vitória dos Colts, né? Os Colts conseguiram a virada, estava 28-20 para os Broncos e no final um field goal diminuiu para 28-23 e eles conseguiram mais 2 field goals depois, para ainda inclusive um com o cronômetro zerado para conseguir a virada. E assim, né, a gente teve o Daniel Jones, 316 jardas,
23 de 34 com os passes, né? E um touchdown e uma interceptação. Do outro lado, o Bo Nix foi interceptado uma vez, teve 3 passes para TD, 206 jardas, né? Então, não é que a partida dele foi ruim, né? Mas a diferença tá nos running backs, né? O Dobbins é o running back dos Broncos, 76 jardas em 14 corridas, não são números ruins, mas do outro lado tem o Jonathan Taylor, que é um dos melhores running backs da liga, 165 jardas corridas, 25 tentativas, 6.6, quer dizer que 2 corridas do Jonathan Taylor em média eram first down. Então, desse jeito, porque é muito difícil você parar o jogo corrido. O cara é tão bom no jogo de corrida que só ele corria com a bola, né? Não é igual outras franquias que tem 2 running backs, né? O Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs por 20-17, né? O Travis Kelce teve um drop no momento mais crucial, mas há de se dizer, né? Tipo, o Patrick Mahomes, né? 16 de 29 nos passes, né? 187 jardas, um touchdown e uma interceptação, não são números que lembram a qualidade do quarterback que ele é, para muitos o melhor quarterback da atualidade, né? E assim, o jogo terrestre, né? Quem liderou em jardas terrestres do time do Kansas City Chiefs? O Mahomes, 66 jardas, mais do que o Kyle Hunt e o Isaiah Pacheco. O Isaiah Pacheco em 10 corridas, 22 jardas. Eu acho que tem um nome para isso, né? Matt Nagy, né, que era o técnico do Chicago Bears, agora é o coordenador ofensivo, ele que chama as jogadas do Kansas City Chiefs, né? Eu acho que é ele, né? Será que é o Andy Reid que está fazendo essa bagunça toda, né? Mas verdade seja dita, né? Não tá jogando bem os Chiefs, já perderam para os Chargers aqui em São Paulo, perdem de novo. E a verdade é que também o Jalen Hurts não fez uma super partida, né? 101 jardas, baixo, né? 15 de 22 nos passes, 4.6 de média por jogada. Não é legal isso, né? A sorte que tem o Saquon Barkley, né? 88 jardas em corrida, mas também não foi lá a super atuação dele, né? 4 jardas por tentativa. No final, assim, é um jogo que não foi lá grandes coisas, mas o Eagles acaba vencendo no final. No Sunday Night Football entre Atlanta Falcons, meu Falcão, contra o Minnesota Vikings, pode fazer piada com todos para os Falcons mesmo, né? A gente teve um jogo que as defesas dominaram, né? E o Atlanta Falcons, né? Conseguindo 6 sacks numa partida, né? Eu acho assim, eu nunca vi o Falcons jogar tão bem assim na defesa, acho que desde o dia que enfrentaram os Cowboys, uma vitória de 27-7 na temporada de 2017, né? E lá, tipo assim, o jogo foi até bem mais tranquilo do que esse, né? O Matt Ryan ainda era o quarterback dos Falcons, ainda um dos melhores quarterbacks da liga, mas o Claiborne, que era defensor dos Falcons, conseguiu 6 sacks em cima do Dak Prescott, foi um negócio surreal. E o pass rush dos Falcons nos últimos 5 anos com certeza está entre os piores da liga. Não consegue impressionar o quarterback adversário. Só que nessas 2 primeiras partidas estão no top 4 da liga, né? Jalen Walker, James Pierce Jr., várias contratações para pass rush, eles identificaram, obviamente, todo mundo já sabia que esse era o problema, né? Se os donos não perceberam isso, pelo amor de Deus, né? Mas fizeram um investimento, conseguiram draft, subiram no draft para conseguir trazer o James Pierce Jr. e olha, impressionante, né? Eu entendo que essa não vai ser a defesa mais forte que eles vão enfrentar. O J.J. McCarthy teve uma partida terrível, 11 de 21 nos passes, jogando quase o tempo todo pressionado, 158 jardas e 2 interceptações, né? Não são números nada bons, né? Mas do outro lado, assim, o Michael Penix Jr. ainda fica aquela questão, né? Ele teve 135 jardas aéreas, 13 de 21 nos passes, nenhum touchdown, não teve nenhuma interceptação, mas nenhuma tentativa de passe longo, nenhuma tentativa de tentar aprofundar um campo. Nisso me decepciona um pouquinho, né? Ok que ele tem um bom passe rápido, né? Mas ainda assim, eu queria ver um pouquinho mais do Penix, né? Óbvio que é só a primeira temporada dele agora como titular mesmo, ele entrou lá no finalzinho da última temporada, mas vamos ver, né? A vantagem dos Falcons é o ótimo jogo terrestre, 143 jardas para Bijan Robinson em 22 tentativas, 6.5 por tentativa. Até o Williger, né, que é o outro o running back dos Falcons, ele inclusive marca o touchdown, 76 jardas de 16 corridas, 4.8 por tentativa para um running back reserva, tá mais do que adequado, né? Então, no final, assim, boa vitória dos Falcons, mas problemas a lesão do A.J. Terrell, o melhor cornerback da equipe, pode estar desfalcando a equipe por um tempo, né? Tomara que não seja nada grave, porque, assim, é o melhor cornerback disparado, né? A arma que eles usam para marcar os melhores recebedores, e sem ele o Justin Jefferson conseguiu mais jogadas, né? A gente teve o Buccaneers, né, enfrentando o Houston Texans, e o Baker Mayfield conseguiu o último drive fantástico ali, conseguiu buscar uma vitória fantástica, converteu 4ª para 10 com os pés, né? Foi um surreal a atuação do Baker Mayfield.
É aquele negócio, resiliência conta muito dentro do esporte e ele é um cara extremamente resiliente, né? Não pode não ser os números mais encantadores, mas foram cruciais para a vitória, né? 25 de 38 passando, 215 jardas com passe, 2 touchdowns e uma interceptação. O CJ Stroud, ele teve 13 de 24 nos passes, 207 jardas, um touchdown e uma interceptação, mas no final ali, tipo, teve um meio do jogo ali que estava muito ruim, o terceiro quarto desse jogo. Esse jogo eu assisti tudo, né? Foi bem ruim de se ver, né? Mas no final, o Buccaneers, ele, com aquele drive fantástico da vitória, conseguiu vencer o Houston Texans e tá 2-0 na temporada. E para encerrar, a gente teve o Los Angeles Chargers enfrentando os Raiders, né? Justin Herbert, 19 de 27, 242 jardas, 2 passes para TD, boa partida dele, deu pro gasto, até porque do outro lado, o Geno Smith, 24 de 43, 180 jardas, o que dá uma média de 4,2 jardas por tentativa, horrível para um quarterback, nenhum touchdown, 3 interceptações. Ele lidera a liga em interceptações, se não me engano. Já até checar isso agora nas estatísticas, né? Mas complicado, né? Não dá para ganhar jogo desse jeito, até porque, tipo assim, correndo com a bola, né? O Gente, em 11 tentativas, teve 43 jardas e o segundo lugar do time dos Raiders correndo com a bola é o próprio Geno Smith com 20. Então, impressionante como que o Raiders foi mal ofensivamente falando, né? 20-9, que placar, né? Tipo, também não foi lá um super jogo para se assistir, né? Semana que vem, né? Basicamente, na quinta-feira a gente já tem Bills e Dolphins, no domingo Patriots e Steelers, Eagles e Rams, a gente vai ter também Browns e Packers, Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals, Buccaneers e Jets, Commanders e Raiders, Jaguars e Texans, Panthers contra os Falcons, Titans e Colts, Seahawks contra os Saints, Chargers contra os Broncos, o 49ers contra os Cardinals, o Chicago Bears contra o Dallas Cowboys. Aí no Sunday Night a gente tem o Giants contra os Chiefs e o Ravens vai enfrentar o Detroit Lions no Monday Night Football. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, por exemplo, né? Liderando a liga em passes para touchdown, Lamar Jackson tem 6, Jared Goff 6 e com 5 Aaron Rodgers, Justin Herbert e Baker Mayfield, né? Correndo com a bola, o Daniel Jones, o Jalen Hurts, James Cook, Javonte Williams, aí tem, isso aí são os que tem 3 touchdowns, com 2, né? O J.K. Dobbins, Josh Jacobs, Derrick Henry, Saquon Barkley, Justin Fields, Josh Allen e o Patrick Mahomes, né? Tipo, muitos quarterbacks aqui, né? E recebendo touchdowns, com 3, Amon-Ra St. Brown, o Ebuka, né, o Rome Onduz, o Quentin Johnson, esses têm 3 passes, receberam 3 passes para touchdown, né? Porcentagem de passes completos, liderando o Jared Goff com 81%, né? E o Jalen Hurts em segundo com 76%, Brock Purdy com 74%, né? São os 3 líderes, né? E deixa eu ver se eu consigo. Interceptações aqui é para os jogadores normais, né? Tipo, mas antes de citar só os passes dos jogadores, colocar aqui, né? Tipo, aqui não tem a divisão, por divisão, né? Melhor dizendo. A AFC East, a gente tem os Bills com 2 vitórias e nenhuma derrota. Patriots tem 1 vitória e 1 derrota. Os Jets, nenhuma vitória e 2 derrotas, o mesmo que os Dolphins. Na AFC Norte, o Bengals tem 2 vitórias e 1 derrota. Ravens, 1 vitória e 1 derrota, o mesmo para os Steelers. O Browns com 2 derrotas e nenhuma vitória. AFC South, os Colts têm 2 vitórias e 1 derrota. O Jaguars, 1 vitória e 1 derrota. Os Texans e os Titans, 2 derrotas, nenhuma vitória. AFC West, Chargers com 2 vitórias e nenhuma derrota. Raiders e Broncos têm 1 vitória e 1 derrota. E os Chiefs na última posição da divisão com nenhuma vitória e 2 derrotas, né? Na NFC, a gente tem na NFC East o Philadelphia Eagles, 2 vitórias e nenhuma derrota. O Commanders e o Cowboys, 1 vitória e 1 derrota. Os Giants, 2 derrotas. NFC North, o Packers tem 2 vitórias e nenhuma derrota. O Vikings e o Lions, 1 vitória e 1 derrota. E o Chicago Bears, 2 derrotas. Na NFC South, o Buccaneers tem 2 vitórias. Falcons e Saints tem... Falcons tem 1 vitória e 1 derrota. Saints e Panthers, nenhuma vitória, 2 derrotas, né? Na NFC West, o 49ers, o Cardinals e o Rams, 2 vitórias cada um. O Seattle Seahawks, 1 derrota, 1 vitória. Então, só para citar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui os líderes em jardas entre os quarterbacks, né? Eu acho que é uma estatística bacana e muita gente procura isso, né? Só para citar aqui, né? O Russell Wilson, 618 jardas.
Daniel Jones 588, Herbert 560, Jared Goff 559, Dak Prescott 549, né? O Mahomes só tá com 445, nem no top 10 está, né? E assim, líder de rating, só para citar aqui, né? Que isso aí é para mostrar que é um quarterback que está jogando de maneira mais efetiva, né? Eu imagino que o líder seja o Lamar Jackson, né? Com 136,6 até agora. Justin Herbert 127,8, Goff 125,1, Jordan Love 120 e o Mac Jones até agora, mesmo com só uma partida, 113,1, né? Mas deve ser o titular aí por um tempo enquanto o Brock Purdy não se recupera. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.